A noite emoldurada pelas velas tremeluzentes, o cheiro de pinho e lobos ansiosos. Era o solstício de inverno, a noite mais longa do ano, e eu estava encolhida perto do fundo do grande salão, escondida entre um candelabro e um pilar largo o suficiente para desaparecer caso as coisas corressem mal. O attendance ao evento era tecnicamente obrigatório, e 12 anos de vida como uma Granger ensinaram-me o espaço que um ambiente como este está disposto a ceder-me. Não era muito, mas era suficiente para me manter de pé. O salão fervilhava. Cada lobo de sangue puro, cada ancião, cada membro do conselho, com um lugar que parecia moldado à sua própria importância. As lareiras queimavam alto e a mesa do rei, mais do que um trono, ostentava as cicatrizes de 6 gerações de guardas-lobos. Sentado atrás dela, Alex Wolfgard parecia esculpido para o seu lugar. Eu já o tinha visto à distância, nas reuniões do conselho, nas caçadas de território, na caça de meio de inverno, onde todos os lobos do reino fingiam desfrutar da corrida na lama congelante pela atenção real. Ele parecia o mesmo de sempre, composto, atento, com algo velado nos olhos que ninguém ousava perguntar. Finalmente, sussurrou Flint, a minha lobo. Senti a minha mandíbula apertar. Finalmente, o quê? Mas ela não elaborou. Flint era a criatura mais paciente que eu já conhecera, e eu, que passei 12 anos a tentar acender uma fogueira que demorava 40 minutos a pegar em noites úmidas, senti a impaciência dela como um desafio. Finalmente, repetiu Flint, como se esperasse que eu parasse de a interromper para que pudesse repetir a sua frase. A tradição era simples. Na noite mais longa, o rei escolhia um lobo do reino para fazer vigília com ele, do pôr do sol ao nascer do sol. Uma fogueira especial, a Wayfire, seria acesa na crista mais alta, o sinal mais antigo do território, e o rei e o seu escolhido teriam de a manter acesa até ao amanhecer. Se a fogueira resistisse à noite, o ano seria abençoado. Se apagasse, bem, nunca se tinha apagado. E eu garantia isso. Afinal, era a minha fogueira. Normalmente, o rei escolhia o seu beta, ou um ancião. Uma vez, numa manobra política tão transparente que embaraçou todos os envolvidos, o pai de Alex escolheu o chefe do território fluvial e usou as 12 horas para negociar um acordo comercial, fingindo comunhão com o espírito do solstício. O espírito do solstício não ficou impressionado. Nem ninguém. Cambaleei, ansiosa para que ele escolhesse o Marsh e eu pudesse ir para a crista sozinha, cuidar da minha fogueira sem a presença opressora de um rei, a observar-me como um problema que ele tinha adiado e colocado na gaveta errada. Alex levantou-se. O salão mergulhou num silêncio peculiar, aquele em que todos prendem a respiração e tentam parecer indiferentes. O fogo do solstício carrega-nos através da escuridão, disse ele, com a voz firme e baixa, um som que preenchia o espaço sem esforço. Eu escolho o lobo que guardará a noite mais longa comigo. Marsh, pensei. Anda lá, Marsh, Granger. O silêncio mudou. De expectante, transformou-se num silêncio onde todos recalculavam algo ao mesmo tempo, chegando a conclusões desagradáveis. 26 conselheiros, mais de 40 lobos do clã. Todos pensavam uma coisa. Granger, as velas não tremeram, pois velas não se importam com convulsões sociais. Mas eu juraria que a fogueira do fundo inclinou-se. Finalmente, disse Flint pela terceira vez, calma como um lago sem vento, como se estivesse a dizer aquela palavra há 12 anos e o mundo finalmente a tivesse alcançado, e ela tivesse opiniões sobre a demora. Não me movi. Não olhei em volta. Não dei à sala a satisfação de ver a minha expressão mudar. Essa habilidade eu tinha vindo a aprimorar desde os 13 anos. A arte de receber informações que mudam tudo, mantendo a aparência de imperturbabilidade. Eu era muito boa nisso, a melhor na sala. E a sala estava cheia de lobos. Lobos que dizem são bons a esconder coisas, e eu ainda era melhor. De 3 filas à frente, Marsh, o beta de Alex, um lobo corpulento e de ombros largos, com a mesma expressão de uma porta fechada, virou-se e encontrou-me na multidão. O seu olhar dizia várias coisas ao mesmo tempo. As 3 primeiras eram: sabias disto? Eu não sabia disto. E esta noite vai ser muito longa para alguém, e agradeço que não seja para mim. Cruzei o olhar com o dele, mantive-o por exatamente 2 segundos e olhei para frente. Alex estava a observar-me. Claro que estava.
O salão inteiro estava, mas o seu olhar era diferente. Todos os outros estavam curiosos. Ele estava a preparar-se. Algo em mim, a parte que lia ambientes desde os 13 anos, a que sabia sempre quais os rostos que se virariam antes mesmo de se virarem, registrou. Ele tinha medo. Não de mim, mas do que eu diria. Não disse. Inclinei a cabeça, a aceitação formal. Caminhei em direção à porta, pois esse era o protocolo. O lobo escolhido saía primeiro, e o rei seguia-o. A multidão abriu-se para mim. Sempre se abria, mas geralmente porque as pessoas queriam distância. Hoje, abriram-se porque eu era a escolhida do rei, e o corredor que fizeram era estreito e ladeado por rostos que eu tinha passado 12 anos a aprender a ler num só olhar. Marsh agarrou-me o braço quando passei. Um toque gentil e breve. Ele não me contou, disse, baixo o suficiente para que apenas ouvidos de lobo nas proximidades pudessem captar. Ele deveria ter contado? A boca de Marsh contraiu-se, algo que num homem mais expressivo seria um sorriso. Não. Ele deveria ter feito isto há anos. Tinha um discurso preparado, vários discursos. Estava a trabalhar neles. Estavas a trabalhar em discursos sobre mim? Estava a trabalhar em discursos sobre ele. Tu és apenas a razão pela qual os discursos existem. Soltou o meu braço. Não o deixe sair impune. Alguma vez deixei alguém sair impune? É por isso, disse Marsh, que eu estava ansioso por isto. Continuei a andar. A caminhada do grande salão até ao trilho da crista levava 20 minutos pelos campos inferiores e mais 30 pela trilha sinuosa. Percorremos em silêncio. Eu 2 passos à frente, pois conhecia o trilho. Alex atrás de mim porque não o conhecia. E nenhum de nós reconheceu este arranjo, porque reconhecê-lo exigiria uma conversa a qual nenhum de nós estava preparado. O sol sentou-se na crista como uma brasa que se recusava a apagar. Eu sentia-o atrás de mim, não apenas o som das suas botas no chão congelado, não apenas o deslocamento do ar de alguém do seu tamanho a mover-se pelo mundo. Sentia a qualidade peculiar da sua atenção, o foco de um homem que escolheu algo que não podia desfazer e agora caminhava em direção a isso. Ele está nervoso, observou Flint. Eu sei que ele deveria estar. A meio da trilha sinuosa, ele tropeçou numa raiz que eu já pisava há 12 anos sem pensar. Ouvi a bota prender, a recuperação de meio segundo, a continuação deliberada como se a raiz simplesmente não tivesse existido. Não olhei para trás. Não abrandei. Contudo, permiti-me um momento de satisfação privada. O alfa-rei do território Wolfgard quase se atirou de cara no meu trilho. Trivial, disse Flint. Precisa, corrigir. A clareira da Wayfire abriu-se no topo da crista como uma palma aberta para o céu. O círculo de pedras antigo. 12 pedras de limite, a maioria rachada, 3 tombadas, todas marcadas com o sigilo Granger Waykeeper, circundavam uma fogueira que ardia nas noites de solstício há mais tempo do que o nome Wolfgard existia. Atravessei o círculo sem cerimônia. Ajoelhei-me junto à fogueira. A lenha já estava disposta. Eu tinha feito isso de manhã, como fazia todas as manhãs de solstício, sozinha antes do amanhecer, as mãos gretadas e a respiração visível. Acendi o pederneira. A isca pegou. Alimentei-a com a paciência particular de quem mantém esta fogueira viva há 12 anos e não pretende deixá-la morrer porque um rei a observava. Alex ficou na beira do círculo de pedras. Não tinha entrado. Estava de pé, com as mãos ao lado do corpo e a postura de um homem que governava um reino há 6 anos e acabara de chegar ao único lugar onde não tinha controle sobre nada. Podes entrar, disse sem olhar para cima. As pedras não mordem. Entrou. Ouvi a ligeira hesitação, a sua bota no chão endurecido pelo gelo, a pausa, o segundo passo. Ficou atrás de mim e não disse nada, que foi a coisa mais útil que fez naquela noite. A fogueira pegou corretamente. As chamas subiram. O último vislumbre do sol escorregou para além da crista e a noite mais longa começou. Agora, disse Flint. Agora começa. Alex Wolfgard lutara em escaramuças de fronteira. Encarara 3 desafios separados pelo território de lobos que o superavam em peso. E uma vez passara uma reunião inteira do conselho a ouvir o ancião Puit descrever as suas teorias sobre o significado espiritual da colocação de cogumelos na trilha norte, sem perder a compostura. Nada disso o preparara para isto. Ela agachava-se junto à fogueira como se lhe pertencesse,
como se a fogueira fosse uma extensão dela, e a crista uma extensão da fogueira, e ele fosse um acréscimo muito grande e muito desnecessário a um sistema que funcionava perfeitamente sem ele. Nunca se sentira menos essencial. Conquistara disputas de fronteira com menos esforço do que lhe custava ficar ali parado sem atrapalhar. A fogueira é adequada, ofereceu Karen. Alex ignorou. O seu lobo andava a fazer aquilo a noite toda, a oferecer observações sobre absolutamente tudo, exceto a mulher a 3 pés de distância, as estrelas, o padrão de gelo nas pedras de limite, a integridade estrutural da fogueira, a provável espécie de uma coruja que ouviam na trilha, as propriedades aerodinâmicas do vento. Karen tinha opiniões sobre tudo isso, opiniões cuidadosas, detalhadas, totalmente ponderadas. Ele não tinha opiniões sobre Hope Granger. Nenhuma, de todo. Ela simplesmente não era um assunto que requeresse comentário. Ela era, para Karen, mobília. Aquela coruja era grande, acrescentou Karen. Provavelmente uma cinzenta. Faz ninhos nos pinheiros orientais nesta altura do ano. Vale a pena notar para referência futura, caso precisemos de saber sobre corujas. Não valia a pena notar. Nada sobre a coruja valia a pena notar. A coruja fora irrelevante em todos os aspectos mensuráveis. Mas Karen estava comprometida com a coruja, e Alex não ia discutir com a sua própria mente à frente de uma mulher que provavelmente podia ouvir a discussão de qualquer forma. Há regras, disse Hope. Ela não o olhava desde o trilho. Estava a ajustar a fogueira com um longo atiçador de ferro que puxara de uma brecha entre 2 das pedras de limite. Tinha coisas guardadas em todo lado. Ele estava a perceber coisas práticas. Um saco de lona com isca debaixo de uma pedra plana. Uma chaleira de ferro guardada atrás do corta-vento. Um cobertor de lã dobrado num nicho de pedra. Um segundo acendedor. Algo numa flasque que ele aprenderia mais tarde e lamentaria ter aprendido sobre regras. Repeti que a vigília tem regras, disse Alex, com uma estranha necessidade de preencher o silêncio. Não sabias. Não foi uma pergunta. Ele quase disse, eu sabia, e depois parou, porque algo no ar entre a fogueira e o gelo parecia que saberia se ele mentisse. Não sabia, disse ele. Ela olhou para ele, um rápido olhar, rápido, avaliador, como um lobo a registrar movimento na linha das árvores. A primeira regra é a fogueira, ela não se apaga. Isso é meu, não toques. Não ia tocar. Estavas prestes a oferecer ajuda. Consigo ver pela forma como estás a ficar. Ela voltou-se para as chamas. Estás a ficar como um homem que está prestes a fazer algo útil e à procura de algo útil para fazer. Não há nada útil para ti fazer. O teu trabalho é sentar-te aí e não deixar a fogueira apagar. O meu trabalho é, de facto, não deixar a fogueira apagar. O teu é cerimonial. Ele sentou-se. Não havia cadeira, nem banco, nem altura conveniente de pedra. Havia chão congelado, e ele baixou-se sobre ele com a deliberação cuidadosa de um homem que governava um reino e acabara de ser informado de que o seu trabalho naquela noite era cerimonial. Ela disse cerimonial, observou Karen. Essa é uma palavra que significa decorativo. Ela está a dizer que somos decorativos. Sei o que cerimonial significa. Apenas a confirmar, caso o frio esteja a afetar a cognição. A segunda regra é a verdade. Alex sentiu algo frio assentar no estômago que não tinha nada a ver com o tempo. Entre o pôr do sol e o nascer do sol na noite mais longa não mentes. Não à fogueira, não à escuridão, não ao lobo sentado à tua frente. Ela colocou o atiçador contra uma pedra. Não é magia. É tradição. Mas a tradição é mais antiga que o reino, e eu guardo-a. O que acontece se eu mentir? Nada. A fogueira não te vai cuspir. As pedras não vão rachar. Ela sentou-se nos calcanhares. A luz da fogueira iluminou o seu rosto, afiado, firme, emoldurado por cabelos escuros que ela prendera com o que parecia ser uma tira de couro. Os seus olhos eram da cor da água de riacho em novembro. Castanhos claros, frios e honestos. Tu apenas saberás que o fizeste e eu também saberei. Isso é, disse Karen, com a neutralidade estudada de um lobo a examinar um problema distante e puramente teórico, uma regra profundamente infeliz. Sim, dadas as circunstâncias específicas desta noite e a situação geral em relação a Karen. Sim, tudo bem, o vento intensificou-se. A fogueira inclinou-se para leste.
Hope pegou num pedaço de madeira da pilha. Ela tinha um sistema completo. Percebeu ele uma disposição graduada de combustível, desde a isca a pedaços rachados até aos pesados troncos redondos que queimariam durante horas, e colocou-o com a precisão de alguém a enfiar uma agulha, enquanto a agulha estava em chamas e o fio era a bênção anual inteira de um reino. A fogueira estabilizou-se, o vento não a conseguiu tocar. Ele estava com frio. Estava de facto profundamente, embaraçosamente, compreensivamente com frio. A crista era exposta. A noite estava clara, e a temperatura descia com o compromisso pessoal de algo que o odiava especificamente. Usava a sua capa formal, lã pesada, forrada, apropriada para uma caminhada do grande salão até a crista, e não era suficiente. Não era perto de ser suficiente. Era a capa errada, deveria ter trazido a capa de campanha. Deveria ter trazido 3 capas de campanha e uma tenda, e possivelmente uma pequena fogueira própria. Hope usava um casaco de lona remendado, um cachecol enrolado 2 vezes à volta do pescoço, e o ar geral de alguém que deixara de notar o frio na mesma altura em que deixara de notar que o reino tinha opiniões sobre a sua família. Ela não estava com frio. Ela estava visivelmente, agressivamente, quase rude, não com frio. Deveria oferecer-lhe e a sua capa. Esse era o protocolo. Um rei oferecia, um súbdito aceitava. Ela não aceitaria. Ele sabia disso da mesma forma que sabia que Karen estava prestes a dizer algo sobre a coruja. A coruja, ele ofereceu de qualquer forma. A minha capa, se não estiver a ser usada de forma eficaz, é desnecessária. Se não, é um problema com a tua circulação, não uma razão para eu usar a tua capa. Estás com frio, disse ela. Estou bem. Ela olhou para ele. A regra da verdade, estou com frio, disse ele. Quão frio? Eu descreveria como significativo. Significativo. Os meus pés já não reportam. Perdi comunicação com a minha orelha esquerda. Os meus dedos estão a operar por vontade própria, e vários deles voluntariaram-se para parar. Algo aconteceu no canto da sua boca. Não um sorriso, não bem, um brilho como a chama de uma vela numa corrente de ar. Lá Igone antes que ele pudesse nomeá-lo, mas estava lá. Ele conseguira fazer Hope Granger quase sorrir. Essa era, suspeitou ele, uma conquista mais significativa do que a maioria das coisas que ele fizera como rei. A boca dela moveu-se, observou Karen, e depois, com uma indiferença mal disfarçada. Interessante. De qualquer forma, as estrelas orientais param. Há um corta-vento se te sentares junto às pedras orientais. Ela acenou na direção do lado mais distante do círculo. Os antigos Waykeepers angularam-nas para isso. O design da minha avó. Ele moveu-se. Ela estava certa. As pedras cortavam o vento e o calor da fogueira alcançou-o adequadamente pela primeira vez. Sentou-se no chão congelado com as costas contra uma pedra de limite que um Granger esculpira e um Granger colocara, e de cujo crédito um Granger fora publicamente despojado. O calor da fogueira atingiu-o como uma misericórdia que não merecera, o que se estava a tornar um tema para a noite. Passou 1 hora. Ela alimentou a fogueira 2 vezes. Ele ofereceu-se para ajudar a carregar um tronco, um pesado tronco redondo da pilha mais distante, e ela olhou para ele com uma expressão que sugeria que ele se oferecera para realizar uma cirurgia na fogueira usando uma colher. Tu pegas nele por baixo, disse ela. Eu sei como. Estavas prestes a pegá-lo por cima. A casca em cima está solta. Perderias metade do combustível no caminho e espalharias fragmentos de brasas quentes num raio de aproximadamente 6 pés, o que inclui nós dois e a totalidade da bendita fogueira do solstício. Ela pegou no tronco de trás dele sem o mover do sítio, o que exigiu que ela se estendesse para além do seu ombro, perto o suficiente para ele sentir o calor do seu braço através do seu manto. Eu faço isso. Ela fê-lo. Colocou-o. A fogueira subiu. Ela fê-lo melhor, disse Karen. Ela fê-lo significativamente e mensuravelmente melhor. Obrigado, Karen. É importante reconhecer a competência nos outros. Mentalidade de crescimento. Por favor, para. Tudo bem. Tu escolheste-me, disse ela. Não com raiva, nem gratidão, apenas factualmente. Sim. Por quê? A regra da verdade pairava no ar entre eles. Ele podia senti-la não como magia, não como compulsão, mas como a simples e terrível consciência de que ela estava a observar e ela saberia.
O vento mudou de direção, disse Karen, de repente muito interessada em meteorologia. Agora vem do noroeste. Isto vai afetar o padrão da fogueira em Karen. Ela fez uma pergunta. Estou a fornecer dados meteorológicos. Não são atividades não relacionadas. Tudo bem. Porque te devo uma conversa há 12 anos, disse Alex. E estava a ficar sem razões para não a ter. Hope não reagiu. Ela observou a fogueira. O atiçador repousava contra a pedra ao lado da sua mão e a luz da fogueira tornava sua sombra longa e firme. Isso é honesto, disse ela finalmente. Dou-te isso. Ele queria perguntar se ela estava zangada. Queria perguntar se ela o odiava. Queria perguntar aproximadamente 9 coisas diferentes que começavam todas com desculpa, e todas terminavam com algo inadequado. Em vez disso, disse, fala-me das outras regras. Não há outras regras no plural. Fogueira, verdade. Essa é a plural. Ela quase sorriu novamente. Quase. O que estavas à espera? Litúrgia. Eu estava à espera de pelo menos 3 regras. 2 parece estruturalmente instável para uma tradição antiga. A terceira regra é não te queixares do frio, mas assumi que essa era óbvia e já me provei errada sobre essa suposição. Ela tem 3 regras, disse Karen. Ela estava a reter a terceira por motivos cômicos. Estou ciente. Gosto dela. Karen disse, continuou Karen, e imediatamente, como se as palavras tivessem escapado de uma gaiola que ele pensava estar trancada, quero dizer a fogueira. Gosto da fogueira. A fogueira está bem construída. Seguindo em frente, Alex apertou o manto. A noite estava apenas a começar e a mulher do outro lado da fogueira já era melhor em tudo do que ele. Estava num problema enorme. A coisa sobre uma noite de 12 horas era que, eventualmente, a formalidade desaparecia. Não se podia ser correto com alguém durante 12 horas. O corpo não o permitiria. O frio não o permitiria. A fogueira, que precisava de ser alimentada a cada 40 minutos e que os forçava a ambos a aproximarem-se quando ela se movia à volta da fogueira para ajustar o combustível de diferentes ângulos, criava um ritmo que o protocolo não conseguia sobreviver. À quarta hora, Hope deixara de observar como se observa um estranho e começara a observá-lo como se observa uma fogueira, com atenção, mas sem urgência. Ele acomodara-se. Isso surpreendeu-a. Esperara que ele preenchesse o silêncio com ruído real. Discursos, perguntas, a gestão cuidadosa de alguém que estava habituado a controlar todas as salas que entrava. Ele não o fez. Sentou-se contra sua pedra, envolvido no cobertor que ela finalmente lhe dera. Ele estendera-o por 2 horas para além do ponto de razão, o que ela respeitou de uma forma profundamente estúpida, e bebeu a bebida de palheiro que ela lhe servira sem queixas. Bem, sem queixas verbais. O seu rosto queixara-se extensivamente. O seu rosto apresentara uma objeção formal, recorreu, perdeu o recurso e aceitou o seu destino. O seu lobo, ela podia senti-lo. Uma presença baixa e firme atrás dos seus olhos continuava a vaguear, não para ela, mas para longe, como um cão que sabia que estava em apuros e estava a demonstrar interesse casual em tudo, exceto na coisa que fizera. O seu lobo sabe, disse Flint. Sabe o quê? Que ele está aqui a sério, não por política. A sério. Tu não sabes isso. Flint não discutiu, nunca discutiu. Apenas sentou-se no fundo da mente de Hope com a certeza inabalável de um lobo que estivera certo sobre tudo durante 12 anos e não via razão para começar a estar errada. Agora, essa era a única qualidade irritante de Flint. E Flint tinha várias qualidades irritantes. E estar certa sobre todas elas apenas as tornava mais irritantes. A tua fogueira, disse Alex. Foi a primeira coisa que qualquer um deles dissera em quase 1 hora. O que tem? Construíste-na diferente dos antigos diagramas. A entrada é mais baixa, as pedras refletoras estão mais abertas. Ele estava a estudá-la. De facto, a estudá-la, não a fingir interesse. Os seus olhos acompanhavam o comportamento da fogueira com o foco de alguém que estava habituado a ler sistemas. Ela lança mais calor para as posições sentadas e menos para o ar. Hope piscou os olhos. Não esperava que ele notasse isso. Não esperava que ninguém notasse que a modificação da fogueira era o tipo de conquista técnica silenciosa sobre a qual ninguém comentava porque ninguém sabia o suficiente para ver.
Viste os antigos diagramas. Os registros do Waykeeper estão no arquivo inferior, ou estavam antes de ele parar. O silêncio tinha peso. Antes do meu pai ser despojado e os registros serem selados, completou Hope. A sua voz estava nivelada, plana como um lago antes de uma tempestade. Podes dizer, regra da verdade. Antes disso, disse ele baixinho. Ela pegou no atiçador, ajustou um tronco que não precisava de ser ajustado. A fogueira lançou faíscas. A caligrafia do teu pai era péssima. Algo rachou no seu peito, pequena linha capilar. O tipo de fratura que não se nota até muito mais tarde, quando se tenta carregar algo pesado e tudo cede. A caligrafia péssima do seu pai, a forma como escrevia os seus setes com barra transversal, as manchas de tinta no punho esquerdo porque ele era canhoto e arrastava a mão por cada linha. Ela não o mostrou. 13 anos de prática. Ele teria ficado satisfeito em ouvir o rei a ler as suas notas, disse ela. Ele teria ficado extremamente presunçoso com isso, insuportavelmente presunçoso. Uma vez fez a minha mãe ouvir a explicação da sua teoria das pedras refletoras durante 40 minutos e depois perguntou se ela tinha perguntas e ela disse, sim, uma, quando é o jantar? E ele disse, depois de reconheceres a descoberta, e ela disse, a descoberta é que casei contigo e estou a começar a questionar a metodologia. A risada saiu de Alex antes que ele pudesse pará-la. Curta, assustada, genuína. O som de um homem que não esperava rir naquela crista naquela noite e foi apanhado por isso. A sua compostura rachou por meio segundo, e o que estava por baixo era mais quente do que a fogueira. A sua risada, disse Karen, e depois com a dignidade sofrida de um lobo a ser arrastado pela própria trela. As pedras refletoras são... Não consigo. Ele estaria orgulhoso do teu riso, Alex, disse Hope. Ele teria ficado maravilhado por saber que o teu lobo, Karen, é quem se preocupa com as tuas piadas. Ele tem razão em ser presunçoso sobre a fogueira, disse Alex. Não elogies o meu pai para mim como se me estivesses a dar um presente. Tiveste acesso ao trabalho dele quando importava, e deixaste o conselho queimar o nome dele de qualquer maneira. Hope, disse Flint, silêncio. Não um aviso, apenas uma nota. Como um lobo a colocar uma pata num caminho e a dizer, este é o caminho, anda por ele. Ela não tinha intenção de o dizer, não ainda, não tão cedo na noite. Mas a regra da verdade era uma coisa antiga e paciente e não se importava com o seu cronograma. Alex não vacilou. Isso que ele vacilasse. Queria que a compostura rachasse de verdade. Não a rachadura de meio segundo da risada. A verdadeira. Aquela que vai até ao fundo. Eu sei, disse ele. Isso não é suficiente. Eu sei isso também. Então o quê? Ela parou, fechou a boca. A fogueira estalou e uma brasa rolou para a borda da fogueira. Ela empurrou-a de volta com a bota. Eu tinha 16 anos, disse ele. Eu sei que isso não é uma desculpa, mas preciso que saibas que sei que não é uma desculpa, para que quando te disser a verdadeira razão pela qual não agi, acredites em mim quando digo que é pior. E... Ela olhou para ele. Ele olhou para a fogueira. Pensei nisto todos os solstícios, disse ele. Observei-te a subir esta crista. Todos os anos, mesma hora, mesma bolsa, mesmo trilho. Todos os solstícios, notou Flint, paciente como uma pedra. A mão de Hope apertou o atiçador. Tu observaste-me. 2 horas antes do pôr do sol, bolsa de lona sobre o teu ombro esquerdo. Tu pegas na trilha sinuosa mesmo, quando o trilho direto seria mais rápido, porque a trilha sinuosa passa pelo antigo marcador do Waykeeper e tu tocas nele todas as vezes que passas. A especificidade atingiu a mais forte do que qualquer desculpa poderia ter. Ele não sabia apenas, ele observara. Ele prestara atenção à forma exata como ela carregava o peso da coisa que o seu silêncio lhe dera. Isso é devoção ou vigilância, disse ela. E não tenho a certeza qual das duas me preocupa mais. Preocupa-me também, disse ele. Se isso ajuda, não, pensei que não ajudaria. A fogueira precisava de ser alimentada. Ela pegou num tronco, um dos pesados troncos redondos, e o seu braço cruzou-se a menos de 6 polegadas do seu ombro, enquanto puxava da pilha atrás da sua pedra. Ele ficou imóvel, não rígido, imóvel.
O tipo de imóvel que não era bem humano, demasiado completo, demasiado contido. O animal por baixo a ficar quieto na presença de algo que decidira ser importante. Ela podia vê-lo nas suas mãos. Tinham estado a mexer na tampa da chaleira, a ajustar. Pararam. Os seus nós dos dedos estavam brancos. Colocou o tronco, sentou-se, arquivou a quietude. Estás com frio outra vez, disse ela. Estou sempre com frio. Estou com frio desde o momento em que saímos do grande salão. Em nenhum momento desta noite estive quente. O cobertor está a ajudar. A bebida de palheiro está a ajudar. Mas quero que entendas que estou a experienciar o frio como um estado permanente de ser. E a única razão pela qual não o mencionei é que a terceira regra proíbe queixas sobre isso. A terceira regra não é real. Inventei-a para ser engraçada. Eu sei, mas funcionou melhor do que as regras reais. Ela quase sorriu. Ela captou-o, segurou-o no seu peito como uma faísca que não estava pronta para alimentar, mas estava lá. O quase sentou-se entre eles como uma terceira presença. Ela quase sorriu, disse Karen, e depois muito baixinho como se confessasse um segredo de estado. Estamos em apuros significativos. Eu pensei que estávamos a discutir a coruja. A coruja não nos vai ajudar. Hope olhou para as pedras de limite tombadas que circundavam o lado mais distante do círculo. O momento assentou, a comédia afinou. Ela deixou-o. A minha avó colocou essas, disse ela. As do teu lado da fogueira, essas são do meu pai. Mas o anel em si, a colocação original, os ângulos, isso foi ela. Ela andou pelas fronteiras durante 40 anos. Ela dizia que as pedras falam contigo se ouvires. Elas falam? Não, são pedras. São profunda e teimosamente pedras, uma pausa. Mas retém bem o calor. E cortam o vento de 4 direções se as colocares bem. Por isso, talvez seja isso que ela quis dizer com falar. Ele olhou para as pedras tombadas. Ela viu o exato momento em que o impulso chegou. A ligeira inclinação para a frente, a mudança no seu peso, a prontidão para fazer algo. Não, disse ela. Eu não estava. Tu ias oferecer-te para as consertar. Vejo isso nos teus ombros. Tens ombros muito comunicativos. Eles transmitem as tuas intenções aproximadamente 3 segundos antes da tua boca. Não, tu não sabes em que direção elas estão viradas. Ela tem razão, Karen disse. Nós não sabemos em que direção elas estão viradas. O sistema Granger usa um método de alinhamento de sigilo sobre o qual lemos quando tínhamos 15 anos e depois não fizemos nada sobre ele durante 13 anos. O que é um tema recorrente esta noite. Tudo bem, disse Alex em voz alta. A palavra saiu dele antes que pudesse pará-la. A palavra de Karen a surgir pela sua própria boca sem permissão. Hope olhou para ele, depois para a fogueira, e pela primeira vez naquela noite, a mais leve ponta de um sorriso real tocou-lhe a boca. Não o deixou vê-lo, mas permitiu que ele existisse. As estrelas tinham se deslocado. A constelação que os antigos lobos chamavam o Vigia, uma linha de 7 estrelas que traçava o contorno de um lobo deitado, deslocara-se do céu oriental para diretamente acima, o que significava que eram algures depois da 3ª hora da manhã, e a parte mais fria da noite estabelecera-se com o compromisso de algo que pretendia ficar. Alex não sentia os pés. Fizera paz com isso. Os seus pés já não eram sua preocupação. Eram os pés do reino. Desejou-lhes bem. Os nossos pés, disse Karen tristemente, tínhamos pés tão bons. Para de fazer um elogio fúnebre aos meus pés. Tudo bem, mas eram pés bons, para constar. Hope aproximara-se do fogo na última hora. Não mais perto dele. Ela fora precisa sobre isso, mantendo uma distância que era amigável o suficiente para ser educada e suficientemente longe para ser uma declaração. Mas o frio entrara e ambos estavam agora sentados ao alcance das chamas e a luz do fogo tornava o espaço entre eles menor do que a distância sugeria. Podia sentir o cheiro dela. Podia sentir o cheiro dela toda a noite. Água de riacho e fumo de cedro e algo por baixo de ambos que era apenas ela, apenas a nota de base de quem ela era. Mas na última hora, com o frio a pressioná-los para mais perto do fogo e um do outro, o cheiro intensificara-se. Não era avassalador, era específico. O tipo de cheiro que se aloja na parte de trás da garganta e se estabelece permanentemente. Notem a forma como o fogo reflete nas pedras orientais, disse Karen.
Não, a reflexão cria uma secundária. Acabamos de fingir que estás interessado em ótica. Uma longa pausa significativa. Tudo bem. Foi o primeiro. Tudo bem que rachou. Não a palavra em si, o silêncio à volta dela, a ausência da deflexão que deveria seguir-se. Karen, que passara a noite toda a comentar estrelas e corujas e padrões de vento e as propriedades refletoras das pedras de limite, ficara sem coisas para olhar. Não havia mais nada no círculo, exceto o fogo e a mulher e a verdade. E o lobo finalmente parara de fingir que essas coisas não estavam relacionadas. Ela estava a falar-lhe do pai, não da história política, não da queixa. Estava a falar-lhe das pedras, de como cada uma estava alinhada a um cruzamento específico de fronteira, para que um waykeeper de pé no círculo pudesse olhar para qualquer pedra e saber qual a abordagem que ela guardava. De como os sigilos não eram decorativos, eram uma linguagem. O meu pai conhecia-os pelo toque, disse ela. Ele podia andar no círculo no escuro e dizer-te qual era cada pedra pelo desgaste na face. Ele dizia que elas falavam com ele. Uma pausa. Ele estava a ser dramático, mas não estava errado. Se as tocas o suficiente, aprendes-las como aprendes qualquer coisa mostrando-te. A sua voz, quando falava do pai, tinha textura, não mais suave, apenas real. A apleinada praticada deu lugar a algo que lembrava e não tentava parar de lembrar. O teu manto, disse Alex. Hope olhou para ele. Devias levar o meu manto. É a parte mais fria da noite, e eu tenho o cobertor e a bebida nesta crista sem o manto de um rei. Eu sei. O fogo é meu, o frio é meu, o manto é teu. Guarda-o. Estou a oferecer porque oferecer é a coisa que sabes fazer, disse ela, não de forma cruel, mas claramente. Oferecer é fácil. É generoso e não custa nada e faz-te sentir que fizeste algo. Mas não fizeste nada. Apenas ofereceste. As palavras caíram como um tronco colocado numa fogueira. Cuidadosamente, precisamente, no exato local que faria toda a estrutura arder mais. Ela está a falar demais, disse Karen. Sabes tu? O fogo ardia. Ela alimentou-o. E no silêncio que se seguiu, Alex fez a pergunta que trazia consigo desde o pôr do sol. O que custou à tua família? Disse ele especificamente. Não a patente, não a posição. O que custou? Hope ficou em silêncio por muito tempo. O fogo ardia. Ela pegou num tronco rachado sem olhar. Colocou-o com a exatidão que vinha de 12 anos de prática e as chamas subiram. O meu pai foi despojado publicamente, disse ela, no grande salão. Fizeram-no ficar em frente ao conselho completo enquanto o ancião Gormont lia a descoberta. O teu pai sentou-se à mesa principal. Ele não falou, não precisou. O seu silêncio foi o veredicto. Ela fez uma pausa. O meu pai usou o seu bom casaco. Ele próprio o passou a ferro naquela manhã. A minha mãe disse-me isso mais tarde. Ele passou o próprio casaco antes de lhe tirarem o nome. A garganta de Alex fechou-se. O seu pai sentado à cabeceira, em silêncio. A imagem era precisa e terrível e inteiramente consistente com o homem que ele lembrava. Um rei que governava permitindo que as coisas acontecessem à sua volta em vez de as prevenir. Depois disso, as pessoas pararam, disse ela. Deixaram de vir à casa. Deixaram de comprar as nossas velas. A minha mãe fazia velas. Sabias disso? De amora e cedro. As melhores do território. Uma vez discutiu com uma mulher no mercado durante 20 minutos sobre se a amora ou a sebo ardiam mais limpas. E ganhou a discussão tão completamente que a mulher comprou 6 velas e voltou na semana seguinte para mais 4. Um fantasma de algo, não um sorriso, mas a memória de onde um sorriso costumava viver. Deixaram de as comprar, deixaram de nos olhar no mercado. Não com hostilidade, pior. Olhavam através de nós como se tivéssemos ficado transparentes. A fogueira estalou. Faíscas subiram e morreram no ar frio. O meu irmão partiu. Tinha 17 anos. Foi para norte, para o território de Gaywater, porque não conheciam o nome Granger lá e ele queria ser uma pessoa em vez de um veredicto. Ele envia cartas. Tem agora uma companheira, 2 filhos que nunca conheci. Nomeou a sua filha em homenagem à nossa mãe, o que acho que ele fez porque se sentiu culpado por partir, o que acho que está certo. E acho que a minha mãe sabe que está certo. E acho que ambos decidiram deixar que o nome signifique amor em vez de culpa. E acho que isso é a coisa mais corajosa que qualquer um deles já fez.
Hope, disse Flint. A única palavra carregava algo que estivera sentado calmamente no peito do lobo durante 12 anos. Uma ternura antiga e gasta que sobrevivera a todo o resto. Paciente, ininterrupta, presente. A minha mãe ficou mais quieta, não triste. Ela nunca esteve triste. Ela estava furiosa. Ela estava sempre furiosa, mas mais quieta. A fúria deixou de ter para onde ir. Ela trata de um jardim agora. O jardim é muito bom. É agressivo e crescido e ligeiramente combativo, e é exatamente como ela e eu amo. Uma respiração. Ela não vem mais ao solstício. E o teu pai? O meu pai morreu há 3 anos, pacificamente no seu sono, o que foi uma misericórdia porque ele merecia pelo menos uma misericórdia deste reino. Ela parou, respirou. A sua mão pousou no atiçador e os seus dedos estavam firmes porque estavam sempre firmes, porque ela os treinara para serem. Ele morreu acreditando que ninguém no poder o tinha acreditado. Ele morreu pensando que a sua fogueira, a fogueira de aviso que ele acendeu na noite da brecha, passou despercebida porque ele não acendeu rápido o suficiente, porque ele falhara. O silêncio depois foi total. O seu pai morrera sem saber. E Alex soubera, não porque investigara, porque os registros estavam no arquivo do seu pai, no arquivo pessoal do seu pai. Os registros meteorológicos da noite da brecha, a lista de turnos da torre de vigia mostrando que o filho de Gormont abandonara o seu posto, a prova de que a fogueira Granger fora acesa e visível de 3 posições. O seu pai soubera. O velho rei vira as provas e permitira que os Grangers ardessem de qualquer maneira, porque Gormont era o seu conselheiro mais próximo, e a alternativa era a desgraça pública para a família de Gormont, e o velho rei valorizara a lealdade errada. Alex encontrara os registros 2 anos após o início do seu reinado. Lera-os no escritório do seu pai, sentado na cadeira do seu pai, e compreendera o que significavam. Que o seu pai, o homem que lhe ensinara a liderar, cujo retrato estava pendurado na Câmara do Conselho, cujo legado Alex construíra toda a sua realeza a honrar, sabia que uma família inocente estava a ser destruída e escolher o seu amigo mais antigo em vez da justiça. E Alex pusera os registros de volta. Fechara o arquivo. Caminhara até a Câmara do Conselho e sentara-se e dissera nada porque reabrir o caso significava ficar em frente ao reino e dizer que o seu pai errara. Que o rei que eles choravam, o rei cujo nome Alex levava para todas as decisões, permitira algo imperdoável. E Alex não conseguira fazer isso, não por causa de política. A política teria sido fácil. Gormont morrera. Os seus aliados dispersaram-se porque era o seu pai. Karen estava em silêncio. Não a vaguear, não a desviar, não a encontrar elas para comentar ou fogueiras para analisar ou corujas para identificar, apenas em silêncio. O lobo no fundo da mente de Alex estava a deitar-se muito quieto, com os olhos abertos, a observar a fogueira e a mulher ao lado dela. Deixara de fugir. Ele tem razão, disse Alex. O teu pai, ele acendeu a fogueira. O aviso era real, e eu sabia. As palavras saíram dele e não voltaram. Encontrei os registros quando tinha 22 anos no arquivo pessoal do meu pai. Os registros meteorológicos, a lista de turnos da torre de vigia, o filho de Gormont a abandonar o seu posto. O meu pai vira-os. O meu pai sabia. Ele olhou para suas mãos, e eu pus-os de volta. Não por causa de política, não por causa do conselho, porque reabrir o caso significava ficar no grande salão e dizer ao reino que o meu pai, o homem em quem construí tudo, o homem cujo retrato está pendurado acima da mesa onde me sento todos os dias, permitiu que uma família inocente fosse destruída para proteger o seu amigo mais próximo. Ele escolheu o nome do meu pai em vez do nome do teu pai, e o teu pai morreu carregando o peso dessa escolha. Hope não desviou o olhar dele. Ela não suavizou. Ela não chorou. Sentou-se junto à fogueira que o seu pai lhe ensinara a cuidar e olhou para o rei que guardara a verdade trancada no arquivo de um homem morto, e o seu rosto estava firme como pedra. Isso é, disse ela baixinho, a primeira coisa que disseste esta noite que eu já não sabia. Finalmente, disse Flint, não triunfante, não satisfeita, apenas a palavra, a aterrar na escuridão como uma pedra que caía há 12 anos e finalmente atingir o chão.
E na longa e honesta escuridão, com a fogueira a arder e o vigia diretamente acima, Hope Granger viu Alex Wolfgard deixar de ser um rei e tornar-se, em vez disso, um homem sentado nos destroços da escolha que fizera entre dois pais, um vivo e wronged, um morto e errado. E viu-o não pedir perdão. Ele não pediu. Isso importava mais do que qualquer coisa que ele pudesse ter dito. A fogueira ardia. Ela alimentou-a. O silêncio manteve-se, o frio pressionou, e nenhum deles se afastou dele ou aproximou um do outro. Apenas se sentaram com ele. O peso de dois pais e 2 nomes e 12 anos de erros que ninguém corrigira porque corrigi-los significava quebrar. Então Hope disse, o meu pai passou o próprio casaco. Ela disse-o para a fogueira, não para ele. A forma como dizes algo quando precisas de o ouvir mais uma vez para teres a certeza de que ainda é real. Alex pressionou as palmas das mãos contra os olhos. Os seus ombros moveram-se uma vez com força e depois ficaram imóveis. Quando tirou as mãos, os seus olhos estavam molhados e ele não o escondeu. Não limpou o rosto, não realizou recuperação. Sentou-se na terra com os olhos molhados e o cobertor nos ombros e a bebida de palheiro ainda amarga na língua, e deixou-a ver. Ela podia ver o lobo nele agora, não a presença desviante e a vaguear que passara a noite toda a examinar estrelas. O verdadeiro, perto da superfície. O âmbar nos seus olhos não era luz de fogueira. Era a cara a olhar para ela através do rosto de Alex, com uma terrível e aberta quietude de um lobo que finalmente parara de fingir que não sabe onde é casa. Hope viu isso. Deixou que ele soubesse que via isso. Manteve o seu olhar por 3 segundos completos, tempo suficiente para o âmbar cintilar, tempo suficiente para sua mandíbula apertar contra qualquer som que tentava subir pela garganta. E então ela olhou para a fogueira. Tudo bem, disse Karen, mas a palavra tinha mudado. Não era despedimento. Não era deflexão. Era o som que um lobo faz quando para de correr, quando se deita no lugar de onde tem estado a correr e admite que pertence aqui. Tudo bem. O que vais fazer quanto a isso? Disse ela. Não uma pergunta. Uma porta. Ele ficou em silêncio por muito tempo. Quando falou, a sua voz estava rouca, meia oitava mais baixa do que tinha estado toda a noite, e ela podia sentir o seu lobo nela, o verdadeiro, perto da superfície, ainda. Diz-me o que precisas que eu faça, disse ele. Especificamente, ela olhou para ele. Ele pretendia isso na forma como a sua mandíbula estava cerrada, na quietude das suas mãos, na forma como seu lobo estava totalmente presente atrás dos seus olhos. Não a realizar contrição, não a oferecer um cheque em branco, a pedir instruções, da forma como se pede quando se está finalmente pronto para fazer o trabalho e se quer fazê-lo bem. 3 coisas, disse ela. Ele esperou. Primeiro, reabrir a descoberta da brecha de fronteira publicamente, em frente ao conselho completo. Ler os registros reais, os registros meteorológicos, a lista de turnos da torre de vigia, o filho de Gormont. Fazer o reino ouvir o que realmente aconteceu. Ela fez uma pausa. Isso significa dizer o que o teu pai fez no salão onde o seu retrato está pendurado. Entendes isso? Sim. Segundo, restaurar o nome Granger nos registros do Waykeeper. Não simbolicamente, realmente. Colocar o trabalho do meu pai de volta no arquivo onde pertence. Os seus diagramas, as suas anotações, a sua caligrafia péssima, tudo. Sim. Terceiro, ela fez uma pausa. A fogueira crepitou. A noite mais longa afinava nas bordas. Ainda não era o amanhecer, mas a escuridão tinha uma qualidade diferente agora, menos certa de si mesma. Terceiro, disse ela, e a sua voz estava firme, mas o seu lobo não estava. Flint, que estivera serena e paciente e brutalmente honesta toda a noite, estava a fazer algo que Hope nunca sentira dela antes. Algo que parecia estar muito quieto na beira de uma clareira e ver algo aproximar-se e escolher deliberadamente não fugir. Vem de volta a esta fogueira, disse Hope. Não uma vez, regularmente. Para que o reino veja o seu rei sentado com uma Granger, para que saibam o que isso significa. A terceira não era política. Alex ouviu-o. Ela viu-o ouvir. Viu a mudança atrás dos seus olhos, quando o pedido atingiu algo mais profundo do que o dever. Isto não era reparação institucional. Isto era ela pedir-lhe para estar ali com ela onde as pessoas pudessem ver. Sim, disse ele, e a sua voz rachou ligeiramente, apenas o suficiente.
Car, na parte mais distante e silenciosa da mente de Alex, Theo deitou-se, não a vaguear, não a desviar, apenas a deitar-se à beira de uma fogueira ao lado do cheiro a água de riacho e fumo de cedro e fechou os olhos. Casa. Não disse isso. Não precisou. O céu mudou primeiro na orla oriental. Uma linha fina de cinzento que não era exatamente luz, mas já não era escuridão. A diferença entre uma noite que ainda acontecia e uma noite que estava quase a terminar. Hope viu-a. Ela sempre a via. 12 solstícios nesta crista ensinaram-lhe exatamente quando a escuridão começava a soltar-se. E ela conhecia a luz como conhecia a fogueira, pelo toque, pelo instinto, pela forma peculiar como mudava o frio. A fogueira ardera toda a noite. Cada tronco que ela colocara, cada ajuste que fizera, cada vez que lera o vento e mudara o combustível para compensar, ela resistira. O ano seguinte seria abençoado, se acreditassem nisso, e Hope acreditava nisso como acreditava na maioria das coisas antigas. Não totalmente, mas o suficiente para continuar a aparecer. Alex estava de pé. Estivera sentado perto dela na última hora, não porque qualquer um de nós tivesse tomado uma decisão sobre isso, mas porque o frio e a fogueira e as 12 horas de conversa tinham estreitado o círculo até que a distância entre eles fosse menos um limite e mais um hábito que parara de manter. O seu cheiro instalara-se no ar frio à sua volta, fumo de pinho e algo mais quente por baixo que o seu lobo estivera a sentar-se com toda a noite em silêncio paciente e irritante. Pensou que ele se levantava para ir embora. A vigília estava a terminar. O amanhecer estava a minutos de distância. Ele desceria a crista e voltaria a ser o rei. E ela ficaria ali a cuidar das brasas. E seria isso. Mas ele não estava virado para o trilho. Estava virado para a pedra de limite mais próxima, a tombada, a maior, aquela com o sigilo do lobo a correr que fora pressionado na terra durante 12 anos. Não, disse ela. Reflexo. Ajoelhou-se na meia escuridão do pré-amanhecer. O rei alfa do território Wolfgard colocou as mãos na terra congelada e agarrou a pedra de limite que ostentava o nome Granger. A pedra era pesada. Ela sabia exatamente o quão pesada. Tentara levantá-la 2 vezes sozinha e falhara ambas as vezes, porque era uma pedra para 2 pessoas e ela fora uma pessoa durante 12 anos. Podia ver a forma como seus ombros se estabeleciam, a forma como seu peso se inclinava para a frente, a forma como os músculos dos seus antebraços se destacavam contra o frio. Ele não o estava a fazer facilmente. Estava a fazê-lo da forma como se faz algo que custa com todo o corpo, sem graça, sem pedir ajuda. A pedra levantou-se. Ele virou-a, colocou à direita, pressionou a base na terra com as 2 mãos até que se aguentou. Então recuou. As suas mãos estavam pretas de terra congelada. Os seus joelhos estavam o mesmo. Estava a respirar com dificuldade, e o sopro embaçava-se no ar pré-amanhecer. E ele não parecia nada com um rei, e tudo com um homem que acabara de decidir começar. O sigilo do lobo a correr estava virado para leste. Hope encarou-o. Está virado na direção errada, disse ela. Alex olhou para a pedra, olhou para ela. O seu rosto exausto, rouco, com olhos de âmbar no pré-amanhecer, fez algo que queria ser digno sobre isso e não conseguia. Para que direção deveria estar virado? Nordeste. As pedras Granger deste lado do círculo guardavam o cruzamento nordeste. Leste é a aproximação de Dunori. Tens a minha família a guardar a fronteira de outra pessoa. Ele tentou, disse Flint, e pela primeira vez naquela noite, a paciência do lobo rachou em algo que era quase afetuoso. Ele tentou e errou, e está ajoelhado na terra ao amanhecer. Esta é a coisa mais atraente que já aconteceu nesta crista, e inclua a fogueira. Flint, eu permito uma. Ele ajoelhou-se novamente, ajustou a pedra. Raspou contra o chão congelado e assentou na nova posição com a paciência de algo que esperara 12 anos para se levantar novamente. Melhor, disse ele. Hope olhou para a pedra. O sigilo do seu pai direito virado para o cruzamento correto pela primeira vez desde que tinha 13 anos. Ela não chorou. Ela não ia chorar à frente do rei na crista do solstício enquanto o sol nascia. Ela era absoluta, categoricamente, como uma questão de política pessoal, não ia fazer isso. A sua garganta tinha opiniões sobre esta política. Os seus olhos tinham apresentado um recurso.
A coisa quieta e firme no seu peito que se mantivera coesa desde os 13 anos estava a reconsiderar os seus compromissos estruturais. Melhor, disse ela. A sua voz estava rouca. Ela não a corrigiu. Alex levantou-se. As suas mãos estavam sujas, os joelhos das suas calças estavam pretos de terra congelada. Ele parecia pela primeira vez desde que a conhecera como um homem que fizera algo com as mãos em vez da sua autoridade. Ela gostou disso. Não ia pensar no quanto gostou disso. Não agora. Mais tarde, provavelmente. Extensivamente com detalhes, com anotações e possivelmente diagramas. O seu pai era um grande crente em diagramas. Aí está, disse Flint. O Granger em ti, ele sempre esteve lá. O sol coroou a crista. A primeira luz atingiu a fogueira e as chamas passaram de laranja a dourado, e as pedras de limite projetaram longas sombras pelo círculo. E o sigilo Granger, na pedra de pé, captou a luz e manteve-a. Alex estava a olhar para ela. Ela conhecia aquele olhar. Sabia que ele o via construir-se toda a noite, como a luz da fogueira se inclinava para o que alimentava. Ele não estava a realizar nada, não estava a gerir. Estava de pé na luz matinal com as mãos sujas e os olhos molhados e a olhar para ela da forma como seu lobo tentara não a olhar durante 12 horas. Oferecete-me o teu manto, disse ela. 3 vezes. Eu não precisava dele. Eu sei. Ela atravessou a distância entre eles, 3 passos. Contara-os sem querer. O espaço exato que mantivera toda a noite, medido em passadas, em luz de fogueira, na geometria cuidadosa de 2 pessoas que não estiveram prontas para estar perto. Tirou o manto dos ombros dele, não porque estivesse com frio. Podia sentir o calor dele na lã, calor corporal, 12 horas de pé na escuridão, a temperatura particular de um homem que finalmente parara de fingir que estava bem. Colocou-a nos seus próprios ombros. Era demasiado grande. Cheirava a ele. Fumo de pinho e algo mais quente. Algo que o seu lobo estivera pacientemente a catalogar toda a noite e agora apresentava-lhe como um presente que ela não pedira e não podia devolver. Finalmente, disse Flint pela última vez, quieta como um sopro, e a palavra que começara a noite como uma observação e tornara-se um julgamento e estreita-se a uma lâmina, aterrou agora como algo que esperara 12 anos para ser dito sem aspereza. Algo suave, algo que soava como uma porta a abrir-se depois de muito tempo fechada. Finalmente a mão de Alex encontrou a dela. Ela deixou-o pegá-la. Os seus dedos estavam frios, genuinamente frios. 12 horas numa crista congelada. E os dela estavam quentes porque ela estivera a cuidar de uma fogueira toda a noite. E a diferença entre eles era um facto pequeno e preciso sobre o qual nenhum deles comentou. Ele beijou-a na primeira luz plena do novo dia. Não grandioso, não desesperado, não o tipo de beijo para o qual as histórias constroem consuelos orquestrais. Ele inclinou-se e ela inclinou-se e foi simples e quente e honesto e sabia ar frio e bebida de palheiro e o fim de algo que durara tempo demais. A sua mão subiu ao lado do seu rosto. O seu polegar traçou-lhe a linha do maxilar e os seus dedos ainda estavam frios e ela não se importou. O beijo durou exatamente o tempo que precisou e nem um segundo a mais, e ela teria ficado nele por mais 12 horas. E ela não lhe ia dizer isso, e Flint não lhe ia dizer isso, e a fogueira ia cuidar dos seus próprios assuntos. Karen abriu os olhos. Tudo bem, disse ele pela última vez. E a palavra que fora uma deflexão e uma negação e uma rendição e uma mentira e uma verdade, tudo na mesma noite, estabeleceu-se no seu significado final. Tudo bem. Este é o seu lar. Tudo bem. Estavam no círculo de pedras antigas com a fogueira a desvanecer-se e o amanhecer a surgir e o seu manto à volta dos ombros dela, e nenhum deles se moveu para sair. As descobertas foram lidas no grande salão no 4º dia após o solstício. Alex ficou em frente ao conselho completo. 26 lobos, vários dos quais serviram sob o seu pai, e todos os quais entendiam o que significava que o atual rei estivesse a ler em voz alta do arquivo pessoal do rei anterior e leu os registros meteorológicos da noite da brecha. A lista de turnos da torre de vigia, o registro do filho de Gormont a abandonar o seu posto, as notas manuscritas do seu pai na margem da lista de turnos, que provavam que o velho rei vira as provas e fizera a sua escolha. O retrato acima da mesa principal observava. Alex não olhou para ele.
Marsh estava junto à porta com os braços cruzados, e a expressão de um homem que trabalhara vários discursos para este momento, e agora estava contente em deixar o silêncio fazer o trabalho em vez disso. O nome Granger foi restaurado nos registros do Waykeeper naquela tarde. A mãe de Hope foi ao arquivo. Ela ficou em frente aos diagramas do seu marido, à sua caligrafia péssima, aos seus setes com barra transversal, às suas anotações manchadas de tinta, e ela tocou na página com um dedo e depois saiu sem dizer uma palavra. Ela começou a vir ao solstício novamente. Na primeira noite do novo ano, Alex subiu a crista ao pôr do sol. Levou lenha. Empilhou a mal. Hope empilhou-a novamente sem comentários e entregou-lhe o atiçador e disse-lhe para se fazer útil. Sentou-se junto às pedras orientais. Ela sentou-se junto à fogueira. A distância entre eles era de 2 pés em vez de 6, e nenhum deles comentou a matemática. O seu lobo deitou-se junto à fogueira e observou o dela. O lobo dela observou o dele. Karen abriu um olho. Tudo bem, murmurou ele. Quente, acomodado, feito. E muito abaixo deles, o reino, que tinha opiniões sobre tudo e entendia muito pouco, viu a fumaça da Wayfire e soube que o rei Wolfgard estava sentado com a Granger Firekeeper e que a fogueira estava a arder e que não se apagaria.